Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Sua Bíblia Sagrada no livro de Romanos, capítulo 12, versículo de número 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentai-vos o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém? Pode sentar, irmãos, dando glória a Deus. Irmãos, nesta noite eu quero colocar um tema nesta mensagem: o nosso culto a Deus, o nosso culto racional. Nós sabemos que após nós aceitarmos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós deixamos as obras da carne e começamos a praticar as obras do Espírito. E a gente vem para a casa de Deus para apresentar o nosso corpo, aleluia, em louvor e adoração ao nosso Deus, e apresentar o nosso corpo para o Espírito Santo, pois o nosso corpo passa a ser morada do Espírito Santo. Dentro desta mensagem, o nosso culto a Deus, eu quero colocar 4 coisas importantes que mesmo nós sabemos e muitas das vezes deixamos de fazer. E muitas das vezes nós não sabemos e precisamos ser ensinados para fazer. A primeira coisa que eu quero falar nesta noite é sobre adoração. E a segunda coisa que eu quero falar nesta noite é sobre a oração. E a terceira coisa que eu quero falar nesta noite é a ministração da palavra de Deus. E a quarta coisa que eu quero falar nesta noite é a manifestação do Espírito Santo em nossa vida para o nosso bem. Amém? Essas 4 coisas que vamos falar é a respeito daquilo que nós viemos nesta noite fazer, irmãos. Prestar culto ao nosso Deus. E prestar culto ao nosso Deus vai além de nós estarmos aqui. Vai além de nós estarmos, irmãos, carregando a Bíblia na mão. Vai depender de mim e de você nesta noite, para que o Senhor possa receber a nossa adoração ou não receber a nossa adoração. Primeira coisa que eu quero falar nesta noite, eu quero chamar a sua atenção para falar sobre adoração. A Bíblia fala que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Se formos olhar na Bíblia, irmãos, isso eu pesquisei, na Bíblia Sagrada fala mais de 70 versículos sobre adoração. A gente ouve falar sobre adoração e não sabemos o que significa essa palavra adoração. Vou ler alguns versículos que falam sobre esse ato. No livro de Lucas, no capítulo 4, versículo 8, a última parte do versículo, Jesus fala: adorarás somente ao Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Em outras traduções diz: só a Ele devemos prestar culto e adoração. Nessa passagem diz que quando Jesus foi levado ao deserto, e ao deserto ele foi tentado por Satanás. Satanás tentou Jesus quando ele jejuava 40 dias e 40 noites. E o inimigo queria que Jesus se prostrasse a ele. E Jesus disse: adorarás somente o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Então, adoração é prestar culto à divindade. Nós não podemos oferecer o nosso culto de adoração a outro Deus. Quando você aceita Jesus, você vem à igreja, e aqui, irmãos, adoração é a Ele, a glorificação é a Ele, somente a Ele. No livro de Êxodo, amados irmãos, vai dizer: porque não te inclinarás diante de outro Deus, pois ao nome do Senhor, somente a Ele, Ele é zeloso, Deus é zeloso, Ele é.
Então, quando você não conhece a palavra, é uma coisa. Mas quando você começa a conhecer a palavra, irmãos, aleluia, é diferente. Porque quando a gente vem à igreja para oferecer o nosso culto racional, você sabe o que você deve fazer. Você sabe o que você deve proceder. E quando você não procede com adoração, quando você não se, aleluia, amados irmãos, não se coloca para adorar, Deus não recebe a sua adoração. Então, o que estamos vendo nos dias atuais, irmãos, as pessoas vêm na igreja para vir, vêm à igreja, irmãos, muitas das vezes para analisar o nível do culto, e Deus não quer isso para mim, Deus não quer isso para você. Deus quer que dentro do nosso culto racional aconteça adoração, porque quando você glorifica, quando você dá glória, você recebe a vitória. Então, se você quer vitória, então dá glória. No livro de Salmos 29, versículo 2: dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. No livro de João 9,38, disse: creio o Senhor, e o adorou. Nesta passagem de João 9,38, vamos ver um cego de nascença, que nasceu cego, que pedia esmola, que todas as pessoas do bairro e as pessoas da cidade o conheciam, porque ele era cego. A Bíblia nos fala que ele deparou com Jesus. Jesus cura ele, amados irmãos, porque Jesus queria manifestar os milagres na vida dele. Que quando os discípulos viram esse cego, perguntaram para Jesus: Senhor, quem pecou? Esses os seus pais para que nascesse cego? Jesus disse: não, nem os seus pais pecaram, nem ele pecou, mas, aleluia, ele nasceu cego para que as obras de Deus manifestassem na vida dele. Quando Jesus o curou, os judeus, amados irmãos, ficaram preocupados com isso, porque nunca tinha visto milagre acontecer. E quando viram milagres sobre a vida dele, foram aos seus pais, dizendo, aleluia, para os seus pais: esse é o cego que mendigava? E os seus pais disseram que era ele. E de repente ele foi expulso da sinagoga, porque agora eles não aceitaram o milagre que aconteceu com Jesus, realizando na vida desse cego. E quando, amados irmãos, lá na frente Jesus se depara com esse cego, aleluia, Jesus disse para ele desta forma: crês no Filho de Deus? Ele disse: quem é este para que eu creia? Jesus disse que ele era o Filho de Deus. E quando Jesus disse para o cego que ele era o Filho de Deus, esse cego faz algo que eu devo fazer, que você deve fazer, não só aqui, mas nos momentos que você tem com Deus. Se prostra, aleluia, e adora ao Senhor. Sabe uma coisa, irmãos? Que a gente muitas das vezes queremos adorar somente na bonança, queremos adorar somente na fartura, queremos adorar, irmãos, nos momentos bons que acontecem na nossa vida. E isso está errado, porque esse não é o culto racional. O culto racional é quando a gente, irmãos, se encontramos diante de adversidades, diante dos problemas, seja ele qual for, nós temos que estar glorificando a Deus, adorando a Deus. O que é adorar? Muitos acreditam, irmãos, que a adoração é só no momento do louvor, que a gente se encontra na igreja, ou que a gente se encontra na casa. Muitos acham que louvor, irmãos, é somente no momento de adoração, quando a gente chega. Não, adoração é mais do que isso, irmãos. É viver a nossa vida, aleluia, em dedicação a Deus, com o nosso testemunho de cristão. Uma vida de adoração, irmãos, é prostrada, é um coração quebrantado,
é um coração voltado e derramado para Deus. Talvez nesta noite de domingo, é uma noite que você tem que quebrantar mais o teu coração, tem que quebrantar mais a tua vida, meu irmão, tem que quebrantar mais a tua vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque embora as circunstâncias não sejam favoráveis, porque você enfrenta luta, enfrenta dificuldade, enfrenta escassez de muitas coisas, a gente sempre precisamos de alguma coisa na nossa vida, a gente sempre precisamos de algo para a nossa vida. É por isso que o Senhor marcou este dia, este momento, para que você entendesse e compreendesse, que embora estamos aqui nesta noite, se o Senhor der algo para nós, Ele é Deus, e se Ele não der, Ele continua sendo Deus. Mas nós temos que adorar, nós temos que adorar. Aleluia, noite de nós quebrantarmos o nosso coração. Eu vejo, irmãos, muitos irmãos nos dias atuais, que vai acostumando com a igreja, vai acostumando com os cultos, e parece que os cultos parecem ser mais interessantes quando tem alguém de fora pregando, quando tem alguém de fora cantando. Parece que chama mais atenção, e não deve ser assim, porque Deus tem vaso para usar aqui, Deus tem instrumento para usar aqui. E muitas das vezes, irmão, nós vamos acostumando com os irmãos, e parece que o culto parece ser igual ao outro. Não, eu vou oferecer o meu culto para Deus, seja com 2, seja com 10, a minha adoração tem que ser aos pés de Jesus, tem que ser prostrado a Ele, porque somos dependentes dEle, irmãos, totalmente dependente de Deus, para tudo. Glória a Deus. Eu fui na Bíblia Sagrada buscar, irmãos, alguns exemplos de adoração, de pessoas que viveram aqui, bem antes de mim, bem antes de você, e eu quero que você entenda isso. Um dos homens, irmãos, que era como carne, igual eu e você, mas na época que eles viveram, fizeram a diferença, aleluia, e agradou os olhos de Deus. Se estamos pregando nesta noite, irmãos, de oferecer o nosso culto racional, a gente muitas das vezes ficamos esperando alguém fazer para a gente fazer. Muitas das vezes ficamos esperando alguém dar glória para a gente dar glória. E a gente dá glória, irmãos, não é só no momento daquilo que está nos sobejando. Nós temos que dar glória diante de tudo, diante das circunstâncias. E eu fui à Bíblia Sagrada para buscar isso. Um dos maiores líderes, irmãos, que a gente já ouviu falar, se a gente for buscar na Bíblia Sagrada, no livro de Hebreus, capítulo 11, tem a galeria dos vencedores. Mas eu fui lá no Velho Testamento para buscar a vida de um homem, que a Bíblia Sagrada nos fala sobre a vida de Jó. Está próximo do livro de Salmos, no meio da Bíblia Sagrada. Jó viveu uma época, irmãos, que ele estava, aleluia, fazendo, aleluia, aquilo que o Senhor já tinha ensinado. Não tinha Bíblia encadernada, como você tem, como eu tenho. Não tinha, amados irmãos, muitas das vezes, algumas instruções como nós temos no livro do Novo Testamento, as cartas do apóstolo Paulo, ensinando a igreja, ensinando como proceder lá fora, aqui dentro, como agir diante das adversidades. Então Jó era um dos líderes de exemplo para mim, para você. E se você quiser aprender com a vida de Jó, nós vamos aprender nesta noite alguns exemplos a ser seguido como verdadeiro adorador. Jó era um homem exemplar, um pai.
Irmãos, que cuidava bem dos seus filhos, era intercessor, ajudava os pobres, tinha amor para com o próximo, era exemplo entre os jovens, um homem que andava com retidão e se desviava do mal. A Bíblia vai dizer isso no livro de Jó, capítulo de número 1, do versículo 20 ao 21. Era um homem reto, era um homem íntegro e um homem que andava com Deus. Irmãos, que eu estou pregando nesta noite, não é difícil de viver. Não é difícil de viver. Que eu estou pregando nesta noite, irmãos, é algo que eu e você devemos fazer, não por obrigação, mas simplesmente, irmãos, por desejo de oferecer o nosso corpo em sacrifício a Deus, não ao pecado, não ao mundo, mas a Deus, e oferecer o nosso corpo, aleluia, como morada do Espírito Santo, aleluia. Isto, irmãos, vem de mim, vem de você. Para isso acontecer, nós temos que dar liberdade ao Espírito Santo. Não podemos colocar limitações, não podemos colocar desculpas, porque Deus não quer mais desculpa de mim e de você. É você que tem que fazer o que Deus quer, é eu que tenho que fazer o que Deus quer. E ainda falando sobre adoração, em meio às adversidades, Jó se levanta, irmãos, e rasga o seu manto, raspou a sua cabeça, lançou em terra e adorou. No versículo 21, e disse: nu saí do ventre da minha mãe, e de lá ou para lá eu me tornarei. O Senhor deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. O que Jó passou, eu e você não suportaríamos. Do luxo para a pobreza. Quando estava, irmãos, caminhando tudo bem, as notícias vieram a ele: o seu gado o inimigo roubou, seus filhos estavam dentro da sua casa, veio um vento, o telhado caiu, e morreu os seus 10 filhos. Pensou em ir no velório. Se de um filho já é difícil, imagine ir no velório dos 10 filhos. O adorador, irmãos, é aquele que quando a adversidade vem, permanece adorando e não murmura. Se eu fosse olhar a adversidade, eu não estaria aqui, você não estaria aqui. Por que que muitas pessoas não permanecem na presença de Deus? Eu digo aos irmãos, a minha amizade é insuficiente para que você venha permanecer aqui. O que vai permanecer você aqui, aonde que o Senhor te plantou aqui, é a palavra, é o Espírito Santo, é você crer naquilo que Deus tem na tua vida. E o que você está passando é um momento, é um processo, e nesse processo, irmãos, tem adversidade. Em meio à adversidade, se prostra, adora e glorifica a Deus. Salmo 126, versículo 6. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará consigo trazendo os seus molhos com alegria. Pastor, parece que tudo dá ao contrário. Quando eu estou procurando ser fiel, parece que tudo dá ao contrário. É nessa hora que você tem que fechar a boca, bendizer, glorificar, exaltar, para não murmurar, para não perder a sua
bênção. Quantas vezes somos assim? Eu e você e nós. Quantas vezes reclamamos por coisas, irmãos, tão pequenas? Muitas das vezes reclamamos por problemas do trabalho, algumas situações familiares. Reclamamos pelo trânsito. Reclamamos por acordar cedo. Reclamamos por dormir tarde. Reclamamos dos nossos irmãos. Reclamamos da nossa igreja. Reclamamos da nossa liderança cristã. E muitas das vezes, nós fazendo assim, amados irmãos, ainda estamos dizendo que somos adoradores. E não somos adoradores assim. Nós estamos enganando a nós mesmos. Irmãos, Deus é tão bom, tão maravilhoso, que Ele nos ensina. Que Ele, amados irmãos, nos ensina a oferecer o nosso culto racional. O Senhor está nos ensinando a caminhar aqui, para vencer aqui, para testemunhar aqui, porque aqui é uma preparação do céu. Tudo aquilo que você está aprendendo aqui, você vai continuar lá no céu. Aleluia! Louvado seja Deus. Veja bem, Jó, depois de Satanás se levantar contra ele, o inimigo, irmãos, não vê satisfeito, perde os bens materiais, perde os filhos. O inimigo, irmãos, ele é astuto, e ele agora quer proporcionar a morte de Jó, porque o inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir. Então Satanás questiona contra Deus sobre a integridade de Jó, porque sabia, se Jó tivesse saúde, ele poderia conquistar tudo aquilo que ele perdeu. Então Deus permite que Satanás toque na saúde de Jó, e ele passa, irmãos, ficar doente, ficar enfermo, sentar o pó da cinza, coçar as suas feridas com caco de telha. E pior ainda, aparece a sua mulher, que não tinha mais contato com ele, pela situação a qual ele estava vivendo. Ela dá uma palavra, irmãos, que muitas das vezes ninguém quer ouvir do seu cônjuge: amaldiçoa o seu Deus e morra. Isso dói, isso machuca. Horas de angústia e de tristeza na vida de Jó. Como se não bastasse, irmãos, vieram os seus 3 amigos. Em vez de ajudar, começa a julgá-lo pela situação. Concluindo, irmãos, a situação de Jó, ele tinha motivos suficientes para maldizer. Tinha motivos suficientes, irmãos, para não continuar adorando. Mas ele aceita a situação e continua, irmãos, na sua sinceridade, adorando o Senhor, glorificando o Senhor. Ele dá uma palavra para a sua mulher, como fala qualquer doida, fala tu: recebemos de Deus o bem e não receberemos o mal. No versículo de número Jó 2, versículo 10, em tudo isso Jó não pecou com os seus lábios. Quando a gente olha isso, irmãos, essa passagem bíblica nos estimula a nós permanecermos na adoração. Se vamos perguntar qual é o seu problema, você tem um monte de problema, eu tenho um monte de problema. Não é por causa disso que vamos parar de adorar o Senhor,
de oferecer o nosso culto e adoração ao nosso Deus. A partir do capítulo 38, irmãos, quando Deus começa a falar com Jó, ele se arrepende, irmãos, ao pó, glória a Deus. E ele reconhece que a soberania de Deus está acima de tudo. E o fim de Jó é a restituição do dobro de tudo aquilo que ele tinha e muito mais, porque Deus era com a vida de um adorador. Aleluia! Tem adorador aí, irmãos? Adorar diante das adversidades. Está faltando algo, glória a Deus e aleluia. Está faltando algo, Deus proverá. Estou enfrentando uma luta, Deus me dá graça. Estou enfrentando uma escassez, estou passando por um deserto, o Senhor é comigo e Ele vai me dar vitória. Tudo aquilo que você acha que você perdeu, você não perdeu, Deus vai te dar de volta em nome de Jesus. A segunda coisa que eu quero falar, irmãos, é sobre oração. A oração do cristão é o combustível. A pessoa diz: pastor, eu oro em casa, é bom. Eu oro no trabalho, é bom. Mas orar em grupo na igreja, ou orar na igreja, é melhor ainda. Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. Aleluia! Mais de 60 exemplos de oração existem na Bíblia e fala sobre a oração. Oração não é uma obrigação. Oração é uma necessidade. Nessa necessidade, irmãos, a gente coloca diante de Deus aquilo que somos. Diante da oração, expomos para Deus as nossas falhas, as nossas fraquezas, confessamos as nossas culpas, pedimos perdão. Diante da oração, a gente pede aquilo que precisamos. Diante de uma oração, lançamos a nossa ansiedade. Diante da oração, pedimos aquilo que nós queremos de Deus. E Deus ouve a oração daquele que pede. Porque a Bíblia fala em Mateus capítulo 7, versículo 7: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, porque aquele que pede, recebe, e aquele que busca, encontra, e aquele que bate, vai se abrir em oração. Aleluia! Nós vemos, irmãos, um exemplo de oração. A primeira igreja, Atos 2, 42, os irmãos aceitam Jesus. A igreja começa a se reunir e é chamada, irmãos, de cristãos. Em Atos 2, 42, eles se reúnem em volta dos discípulos, e a Bíblia fala que eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e naquilo que estamos tratando, na oração. A oração não pode faltar na minha vida, porque o dia que faltar a oração, eu vou perder o alvo, eu vou perder os meus objetivos. O dia que eu parar de orar, eu vou parar de sonhar. O dia que eu parar de orar, os meus olhos se tornarão carnais, e a igreja que tanto eu amava, não vou amar mais. A igreja que tanto eu prestava reverência, adoração, eu não vou mais prestar reverência, porque foi cortado a minha oração. Quando eu parar de orar, eu vou só ver defeito e dificuldade, eu só vou ver problema, e eu vou parar de ver a minha vitória. Nesta noite tem crente aqui, irmãos, que precisava e precisa ouvir esta mensagem, e eu quero que você absorva essa mensagem, porque essa mensagem é de Deus para a nossa vida. Cadê a sua adoração?
Por que não adora mais? Porque esqueceu de tudo aquilo que Deus fez na tua vida? Porque esqueceu de onde o Senhor te tirou? Já esqueceu dos livramentos que Deus te deu? Já se esqueceu de tudo aquilo que você tem? E por tudo aquilo que chega na tua mesa, é Deus que te dá. Manda essa insatisfação embora. Manda esse espírito de insatisfação embora. E começa a adorar. Porque se adorar, vai receber. E se orar, vai receber a presença do Espírito Santo. Jesus foi um exemplo disso. Em Mateus, no capítulo 5, versículo 36, vai dizer que Jesus, ele realiza a segunda multiplicação de pães. E quando ele realiza este milagre, glória a Deus, Jesus, irmãos, é um exemplo de agradecimento. Porque ele faz uma oração de agradecimento. E agradece a Deus pelo alimento. Então, oração de agradecimento, que a gente chega à nossa mesa e a gente não agradece pelo pão que está na mesa. Tem misericórdia, Jesus. A gente chega à nossa mesa e muitas das vezes você fala: isso de novo? Não vou comer isso. Ai, que pecado. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Deus tem uma mesa farta preparada para você. Passa a agradecer por aquilo que você não tem. Porque quando você tiver, você vai glorificar e vai lembrar daquilo que você não teve. Você não está me entendendo? Começa a agradecer por aquilo que você não tem. Porque quando você tiver, você vai glorificar e lembrar nos dias que você não teve e vai glorificar. Deus está falando de uma forma tão clara nesta noite. Eu sinto a presença do Espírito Santo neste lugar. Porque Deus te chamou, irmãos, para viver um culto racional. Então servir a Deus não é só vir na igreja, não é só cantar um hino. Irmãos, Deus requer mais de mim e de você. Para de ficar, irmãos, olhando para isso, olhando para aquilo. Para de ficar, irmãos, dizendo que eu não posso, dizendo que amanhã talvez, adiando os dias para fazer. Deus tem pressa com você. Toma posição hoje aqui. Toma posição diante de Deus. Aleluia. Você glorifica por aquilo que você não tem. Porque quando você tiver, você vai lembrar e vai glorificar por aquilo que você orou e pediu. Mas eu não vejo, pastor. Com seus olhos carnais você nunca vai ver. Mas olha com a fé, porque para Deus nada é impossível. Apóstolo Paulo aos Efésios, Paulo era zeloso com os irmãos. Esse dia eu preguei na igreja, irmãos, creio que toda a preocupação de todo pastor, a pessoa aceitar Jesus, abrir uma campanha, fechar uma campanha, não é difícil. Da pessoa aceitar Jesus, se batizar, é um passo. Agora a preocupação de Deus, eu acredito, que a pessoa permaneça fiel até o fim, para receber a coroa da vida eterna, é outro processo. E neste processo, Paulo era zeloso, e ele começava a falar aos irmãos de Efésios, não só aos irmãos de Efésios,
mas os irmãos que viriam após, irmãos, o evangelho ser pregado nos 4 cantos do mundo. A preocupação de Paulo e a preocupação do Espírito Santo em as pessoas permanecerem em oração, para que eles permanecessem firmes na presença de Deus. Efésios capítulo 6, do 10 ao 18, Paulo disse assim: fortalecei-vos do Senhor na força do seu poder. Como é que o crente, irmão, se fortalece? Adorando. Você reparou que quando você dá glória a Deus, você se fortalece? Faça uma experiência com Deus. Faça uma experiência com Deus, que quando você glorifica, você se fortalece. Quando você ora, você se reveste. Faça uma prova. Versículo 18: orando em todo o tempo, lá e cá, lá fora e aqui dentro, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. A vontade de Deus é que você esteja orando em todo o tempo. A gente acorda, irmãos, preocupado com o trabalho, com a correria do dia. E se a gente não vigiar, a gente só vai orar, irmãos, no dia que a gente vem para o culto. Ou a gente vai pegar a Bíblia no dia que a gente vem para o culto. Deus tem misericórdia de nós. Deus não quer assim de mim nem de você, irmão. Deus quer que você preste o seu culto racional a Deus. Abreviando sobre a ministração, que é o terceiro item que aqui eu expus e coloquei, a ministração da palavra de Deus. Jesus, quando ele esteve aqui, ele ministrou a palavra. Eu coloquei um item tão importante aqui no livro de João, capítulo 3, versículo 1, que vai dizer que Jesus ministrou para Nicodemos. Nicodemos era conhecedor, mas ele não tinha experiência profunda com Deus a respeito de entender o propósito de Deus. Ele precisava de alguém para ministrar, ensinar, orientar. E esse alguém foi Jesus. Jesus explica para ele, irmão, sobre o nascer de novo. Oh, glória! Nascer de novo, tem que nascer da água e do Espírito. Se você nasceu de novo, você está entendendo a mensagem dessa noite. Jesus disse: pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Jesus ensinou, os discípulos abraçaram e creram. Atos 2, versículo 37, Pedro começa a pregar desta forma: arrependei-vos, a cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aleluia! A pregação faz parte do culto racional. Você já saiu lá do mundo. O Senhor ensinou você a ser um cidadão do céu dentro da igreja. Você adora, você ora, e agora você começa a pregar o evangelho, porque Deus confiou em suas mãos. Faz parte, irmãos, do nosso culto racional, pregar, ganhar almas para o reino de Deus, para povoar, aleluia, o reino dos céus. O Senhor te chamou para você ser ganhador de almas, para que você venha trazer almas para Jesus. E na outra manifestação, estou sendo objetivo e rápido, é a manifestação do Espírito Santo dentro de um culto. Dentro do culto racional tem que ter adoração, tem que ter oração, tem que ter, irmãos, mensagem, pregação da palavra.
E na hora da manifestação, da pregação, tem que ter a manifestação do Espírito Santo. Tem crente que aqui é batizado com o Espírito Santo, não fala mais língua estranha. A culpa não está em quem prega. O culto não está, irmãos. A culpa não está em quem está na tribuna. Cabe a mim e a você dar liberdade ao Espírito Santo. Nos louvores, adorar. Na hora da oração, glorificar. Na hora da ministração da palavra, ouvir, dar crédito e também pregar. E assim a manifestação do Espírito Santo acontecerá. Então o culto, ele é completo. Um culto tem que ser completo. Se o culto não tiver completo, alguma coisa falta de mim, de você. Será que não estamos oferecendo o nosso culto incompleto? Deus não chamou você para ser um robô. O robô, ele glorifica quando manda alguém glorificar e repete igual. Não, irmãos. Glória a Deus e aleluia. Essa é a língua do céu. A gente glorifica aqui para continuar glorificando lá no céu. Dentro da manifestação do Espírito Santo, eu fui na Bíblia Sagrada e busquei um item importante. Atos 10. A Bíblia fala que Cornélio era um homem, irmãos, que fazia obras. Era um homem que orava. Era um homem que oferecia esmolas. E o anjo do Senhor o visitou, dizendo para que ele foi em busca de um homem chamado Pedro. E quando Pedro chegasse a ele, e ensinar ele, irmãos, oferecer o culto racional. Então, não era o anjo que estava ensinando, porque o anjo, ele está, irmãos, aleluia, às ordens daquele que é enviado. Então Pedro é convidado para ir na casa de Cornélio. E quando chega à casa de Cornélio, oh aleluia, Cornélio reúne o povo para o culto racional. Estavam os parentes, estavam os amigos, estava o povo reunido. E de repente Pedro começa a pregar, irmãos, a respeito de Jesus. Começa a pregar sobre, desde, aleluia, o Velho Testamento. E começa a pregar, irmãos, que Jesus é o Filho de Deus. E começa a pregar que Jesus morreu na cruz do Calvário, dizendo que Ele é o Salvador. E o povo estava atento, e o povo estava ouvindo. E vamos ver, irmãos, no versículo de número 46, que o Espírito Santo cai sobre eles. Eita glória! O Espírito Santo vem, aleluia! Por que que o Espírito Santo veio? É simples. Porque eles estavam ali, irmãos, com o seu corpo, estava com a sua mente e com o seu coração voltado para Deus. A gente vem para a igreja, parece que o inimigo quer roubar a nossa mente. Sabe com o que, irmãos? Com as preocupações da vida, com as palavras que você ouviu durante o dia que foi contrário. Você está aqui, você está pensando que você tem que levantar amanhã cedo para isso, para aquilo, e acaba você, muitas das vezes, não prestando atenção nem na mensagem, nem na palavra, nem naquilo que foi pregado. Quando termina o culto, alguém perguntar para você qual versículo que foi lido, você não prestou atenção, porque ficou andando no culto, ficou mexendo no celular, e muitas das vezes conversando com alguém que estava do seu lado. Isso é um erro, isso é uma falta. E muitas das vezes a gente vai ficar 10 anos, 20 anos dentro da igreja, e a gente não vai entender os mistérios de Deus. Deus não quer assim para mim e para você. Se algo está roubando a sua atenção, ou algo está roubando a sua mente,
para que você não entenda os propósitos de Deus, firma a tua cabeça, firma os teus pés, firma o teu coração, firma a tua mente naquilo que Deus tem na tua vida, porque aquilo que Deus tem na tua vida só vai depender de você para acontecer. Se você crer, vai acontecer. E se você não crer, não vai acontecer. Se você abraçar, vai acontecer. Se não abraçar, não vai acontecer. Então Deus quer que aconteça na tua vida. Enquanto Pedro estava pregando, as pessoas estavam ouvindo, e de repente alguém mandou um glória para o céu. Glória só vai descer se glória subir. Se glória não sobe, glória não desce. Você foi batizado com o Espírito Santo? Se não foi, começa a pedir. Se você está desanimado, peça para Deus te animar nesta noite, dizendo: renova-me, Senhor, renova-me, Senhor, renova-me, Senhor, renova-me, Senhor. Está doente? Jesus me cura. Jesus me cura, Jesus me liberta, Jesus me transforma. Se está pensando em desviar, peça para Jesus queimar aqui nesta noite. Se está pensando em pegar uma oferta do inimigo, repreende aqui nesta noite, porque Deus não quer desta forma. Ele não divide a sua glória com o diabo, Ele não divide a sua glória com ninguém. É tudo dele, é para Ele e é tudo dele. Olha o que os jovens disseram aqui nesta noite. O que os jovens disseram? Aqui é dele, a glória é dele, tudo para ele. O que mais? Como é que é? Mais forte, todos os jovens juntos. É o tema da mensagem. Vamos repetir tudo junto? Aleluia. Quantos podem dar palmas para Jesus? Oh, glória. Pode receber essa palavra em nome de Jesus? Oh, glória. Amém?